Ei, gente maravilhosa, glória a Deus, bendito seja Deus, boa noite, a paz seja convosco. Queridos amigos, amados, irmãos e colegas e conhecidos, e você que já me viu, mas ainda não teve coragem de parar para assistir, epa, é para você assistir. Eu te abençoo, que você seja atraído a esse canal pelo sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que é Ele que é o dono do canal através de minha vida. Amém? Conto com seu joinha, com sua joinha, conto com o seu joinha, conto com o seu compartilhar, conto com as suas inscrições, conto com que você divulgue, que você chame, que você me ajude, que você trabalhe comigo, que você pegue firme comigo, me ajudando, para que possamos abençoar esse canal, para que o YouTube entenda que pode ser mandado para tantas pessoas. Amém? Bom, nós vamos ficar com a palavra de hoje. A palavra de hoje é os dois lados. Os dois lados. Amém? Quais são esses dois lados? Deus e nós. Vai falar sobre Deus e sobre nós. Primeiro, aqui está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: não reine, ó, é uma ordem, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Não reine. Ele não está dizendo assim, ó, você pode ir para o céu, você está salvo. Pode, se você quiser, problema seu. Se você quiser ficar com os desejos da carne, reinando o poder da carne, do pecado na sua vida, pode. Já está salvo, né? Sabe, eu já ouvi muitas e muitas vezes, já caí nessa armadilha, quando eu não conhecia direito a palavra de Deus, quando eu era nova na fé, embora eu nasci no lar cristão, mas não significa que a gente sabe tudo. Mas na igreja que eu nasci, tinha essa conversa, que uma vez salvo, salvo para sempre. Aliás, muitas pessoas que não acreditam, que não conhecem profundamente a palavra de Deus, tem que dizer, eu não conheço profundamente, que eu não sou pastor, não tem nada a ver. A Bíblia é para todos. Medita nela de dia e de noite. Não disse que era para determinada classe de administração, de chamado ministerial. Não disse isso. Disse que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele não diz nem ler, medita, porque claro que para meditar precisa ler. Mas possa ser que tenha alguém que não saiba ler, mas ela ouvindo, ela tem a capacidade de meditar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, ou seja, dentro da palavra que formos ler, lá a palavra vai trazer a revelação específica para nós, e a gente vai ouvir o que o Espírito diz. Amém? Então, portanto, não reine, não coroe o pecado na sua vida. É uma ordem, não é um pedido para quem quer ir para o céu, para quem quer continuar salvo. Então essa história maligna, essa doutrina satânica, que você não encontra em texto nenhum na Bíblia, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí uma vez salvo, salvo para sempre, e também é entendido assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Se fez qualquer pecado, não pediu perdão, ó, tá salvo. Não é verdade. Não é verdade. A salvação não se baseia desse jeito. A salvação não foi ministrada pelo Senhor Jesus desse. Jamais ele ia malogar o que ele fez. Jamais ele ia violar o que ele fez. Jamais ele ia anular o que ele fez na cruz. Ele ia se acabar daquele jeito na cruz, dar a vida dele para morrer por mim, por nós, por todos os pecadores, para deixar o pecador viver no pecado, reinando no pecado e ainda ir para o céu. Porque Jesus ama. Deus é amor, mas Ele é justiça. Amém? Portanto, Ele diz, portanto, não reine, não brinque com o pecado, não se aproveite, porque eu morri na cruz por você, que a salvação, que é de graça, foi transformada em desgraça. Não, a salvação é graça. É graça que custou a vida de Jesus.
Ela custou, ela tem um valor. Ela não é graça que é vivida como desgraça, que a pessoa vive como quer, anulando, desfazendo, anulando toda a conquista na cruz. Não é verdade. Uma vez salvo continuaremos se ficarmos no Senhor, não deixando que o pecado reine, não querendo, lutando contra o pecado, entendendo o nosso lado, viu? Portanto, não reine, portanto, Romanos 6, 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, em suas paixões, em seus desejos, em suas seduções, nas suas vontades. Porque o corpo é mortal. Se o corpo é mortal, nós morremos. Vamos acabar um dia, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, mas vai acabar. Então, esse é o nosso lado, qual da gente não aceitar o reino, o domínio, darmos a liderança ao pecado para estar sendo cabeça da nossa cabeça. Não faça isso, porque seu corpo é mortal. Não se engane com o pecado. O pecado destrói. Não se faça de desentendido, não fique fingindo que é crente, não fique achando que um pouquinho só de pecado não é bem assim, não é bem assim. Não tem ninguém perfeito. Não caia nessa sua armadilha, não caia nessa armadilha. Nenhum ser humano é perfeito do ponto de vista humano, mas somos perfeitos do ponto de vista de Deus, quando entregamos a vida a Jesus e não deixamos que o pecado reine na nossa vida. Porque lembramos que somos mortais e vamos prestar contas e podemos padecer indo para o inferno se obedecermos ao pecado. Então, esse é o nosso lado. Esse lado não foi conquistado por nós, esse lado não fomos nós que descobrimos que o pecado não pode reinar na nossa vida e que nós somos mortais que vamos morrer, não. Isso tudo ficamos sabendo porque Deus nos revelou através do seu Espírito, pelos seus escritores que Ele inspirou, todos que Ele inspirou para nos trazer essas informações poderosas. Mas está escrito também no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Também em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui tem dois parâmetros. A parte de Deus, que tudo começou nele, mas começou nele e ele colocou em nós o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos se queríamos continuar com ele, sendo nosso Criador, nosso Senhor, o nosso Salvador, ou se queria continuar já conhecendo quem ele é, que é Deus, que criou, que nos fez, que nos inventou, que nos formou, que nos gerou e que nos comprou e que tornou-se Salvador para nós. Então, sabendo de tudo isso e eu não querendo ele, eu vou ser responsável, eu vou prestar conta desse corpo mortal. E toda obediência ao pecado vai levar para o inferno, vai levar para a perdição,
vai levar para o inferno. Sabe, eu não sou a defensora do inferno no sentido de que está tudo inferno. Mas eu prego na igreja, prego aonde eu vou, ensino para cada pessoa. E quando estou discipulando, eu ensino que existe o inferno. E digo, você tem o direito de saber como é o inferno. O que é o inferno e como é o inferno. E por que que vai... E quando é que uma pessoa... Por que é que uma pessoa vai para o inferno? Para que você não fique sem saber como é e fique pensando que porque você não sabe não existe, ou porque você sabe e não faz o que Deus manda que não vai para lá, porque não é verdade. Quer você saiba ou não, o inferno já existe, não é de hoje nem de ontem. E Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas há quem queira viver pecando eternamente, então o lugar de pecado não é no céu. Você e eu, todo ser humano, você que está visualizando, você que ainda não é servo do Senhor, você que é desviado, você que é fraco, você que é crente, que não quer entender as coisas, que tem crente, que quer passar a mão na cabeça, tudo que Deus fala que vai acontecer, que pode acontecer caso a gente desobedeça. Não, não é bem assim não, Deus não é assim não. O meu Deus, ele não é Deus de castigo, o meu Deus... Eu não sei que Deus é esse que você está falando, porque o Deus que eu conheço na Bíblia, ele diz que ele castiga e corrige aqueles que ele ama. E quem ama, corrige. Então, não sei de quem você está falando. Estou falando da palavra de Deus, desse Deus que também castiga aqueles que amam. Corrige de maneira dolorosa. Olha, esse castigo de Deus não é brincadeira não, mas ele o faz com amor e por amor. E para nós aprendermos a amá-lo e respeitá-lo e sermos tratados, entender que precisamos de estar no prumo. Ele não nos obriga. Não nos obriga a querer ele. Mas também ninguém pode esperar dele que ele dê todo o cuidado de filho para quem não é filho. Para quem só é criatura, não quis ser filho de Deus. Porque dos nossos pais não é a gente que escolhe querer ser filho dele. Eu já falei sobre filiação, falei sobre isso. Os nossos pais não fomos nós que escolhemos. Pai e mãe que nos gerou, não fomos nós que escolhemos. Mas ser filho de Deus, nós podemos escolher. Ou não querer ser filho de Deus, nós escolhemos. Se você já escolheu ser filho de Deus, saiba, procure tomar consciência que existe dois lados. Então, os dois lados. Toda a parte de Deus, desde quando Deus fez o ser humano, tem os dois lados. A salvação ela não é concretizada no ser humano sem o ser humano querer. Se por acaso Jesus morresse na cruz e Deus livre guarde, ninguém absolutamente na terra, ninguém quisesse ele continuaria sendo quem ele era, Senhor e Salvador. Porém, quem perderia era o ser humano, por não ter querido ele como Senhor e Salvador. A parte do ser humano, Deus não vai fazer. A sua parte, amigo, a sua parte, amiga, a sua parte, meu irmão, minha irmã. Seja criança, adolescente, jovem, senhora, senhor, seja pastor, pastor, obreiro, seja diácono, seja profeta, seja mestre, seja apóstolo, seja evangelista, seja cantor, cantora, tocador, tocadora. Amém. Somos todos servos. Primeiro, antes de termos o chamado ministerial, que esse não tem poder para nos salvar. Não é por causa do chamado, do título, que não é que o título é importante, o título é o chamado. Para isso Deus nos fez para ser aquele título. Não o título em si, sozinho, sem o chamado. Porque tem pessoas que se intitulam a ser muita coisa, ser determinadas autoridades que Deus nos chamou. Tanto profissional como ministerial e em qualquer área. E que Deus nos chamou. E que não é esse, não foi essa, não foi para isso que Deus fez. Isso aí cada um vai prestar contas. Queremos que Deus quer que cada um de nós busquemos a Ele para saber para que o Senhor me fez, Senhor. Ah, Deus,
Deus me fez com propósito. Aí já vai fazendo qualquer coisa dizendo que foi, eu sei que Deus me chamou com propósito, eu estou com vontade de fazer isso. Não estou falando disso não. Eu também não quero trabalhar agora sobre propósito nem chamado diretamente. Quero falar sobre os dois lados. O lado de Deus vai haver todo o tempo. Enquanto Deus não acabar com a terra, o lado dele continua. Quer dizer, o lado dele vai continuar mesmo quando não tem ser humano, porque Deus, ele é imutável. E o lado do ser humano, enquanto houver ser humano na terra, o lado do ser humano, cada um tem que fazer a sua parte. Então, os dois lados, então nós temos que tomar consciência que a parte de Deus, ele vai fazer a parte de Deus. Foi mandar Jesus, foi ele vir como ser humano, tornar-se Cristo, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para consolidar a nossa salvação. Mas isso não significa que nós somos isentos. Nós não somos isentos da nossa responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não reine. Portanto, não reine. É uma ordem, é uma advertência, é uma realidade. Está dizendo que você é que é responsável se você deixa, se você não assume o seu lado, se você não tem responsabilidade do seu lado. Existem responsabilidades dos dois lados. Deus tem a responsabilidade dele. Ele jamais esperou que algum mortal mandasse ele ter responsabilidade. Olha, Senhor, faça suas coisas, faça direito, tenha responsabilidade. Infelizmente, muitos de nós somos atrevidos e nos momentos de fraquezas ou de perversidade, falamos atrevidamente contra Deus. Mas quando nos abatemos e nos arrependemos por ter nos levantado, ter falado com o Senhor desse jeito, conversado com Ele como se conversa com qualquer um, aí a gente se arrepende e pede perdão. Na graça misericordiosa dele, Ele nos perdoa. Porque a porta ainda está aberta, é estreita. Nunca essa porta vai ser larga. E não adianta você querer, com o seu jeito brasileiro, com o seu jeitinho de dar lugar ao pecado, eu ou você ou quem quer que seja, querendo passar a mão na cabeça de Deus, querendo engodar Deus como muitos filhos enganos para ir se achando de esperto. Ninguém é esperto para Deus. Quem conheceu, pois, a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, nós quem? Aqueles que são salvos têm a mente de Cristo. E você que ainda não tem ele, Jesus quer lhe dar a mente dele. Ele não sai por aí dando a mente dele a qualquer pessoa. Para ter a mente dele, precisa tê-lo, querer que ele seja o seu Senhor e seu Salvador. Amém? Então, você, crente, você é responsável ao seu lado. Não se faça de desentendido. Não vamos nos fazer de desentendidas, de desentendidos, e vamos deixar reinar. Vamos deixar reinando ou reinar o pecado na nossa vida. E nos achando inocentes, nos fazendo de inocentes, de bestinhas, pensando que vai enganar a Deus. Todo dia da sua vida você tem seu lado de responsabilidade. E a sua responsabilidade é não reinar, não deixar que reine sobre sua vida, sua vontade, o pecado, porque você é mortal. Nós somos mortais. O nosso corpo é mortal. Então não devemos obedecer nem por brincadeira, nem brincar com o pecado. Nem deixar ele reinando, brincando com o pecado. Porque nada não é bem assim como Deus não. Deus é amor. Deus é amor. Tem gente que é assim. Está pensando que Deus é um careca, gordo, lerdo. Não estou desfazendo de ninguém gordo, ninguém careca, nem nada disso. Mas muita gente tem ideia. Eu mesmo, quando era criança, eu pensava que Deus era eu ouvia falando que Deus era um careca, um homem gordo, um homem... Impossível. Você é cheio e feito com tanta esperteza. Agora, o Deus que te fez, ele é todo lerdo. Ele vai atrás da sua cabeça. Ele vai atrás da minha cabeça. Ele vai atrás de quem quer que seja. Me poupem. É hora de você entender que existem os dois lados. Você tem o seu lado de sua atividade, de suas tarefas, de suas responsabilidades como crente, como servo do Senhor, como pessoas que já conhecem a palavra de Deus,
Você é responsável pela sua responsabilidade, o seu lado. Assuma seu lado de responsabilidade diante de Deus, de responsabilidade diante da palavra de Deus, de responsabilidade com a sua salvação. A sua salvação depende da sua responsabilidade. Você é responsável pela sua salvação. Jesus foi responsável por ele querer te salvar e me salvar, salvar a toda a humanidade que quer ele. Mas não é porque ele morreu na cruz quando nós éramos pecadores, que ele já fez, já morreu na cruz, já estou salva agora. Que nada, não é bem assim não. O evangelho não é isso não. Deus é amor. Deus é bondoso. Peraí, mas é um bondoso assim com a boca caindo, com a boca de derrota. Não. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, mas Deus é justo. Deus, com a mesma capacidade que ele ama, ele não faz diferença da mesma capacidade, intensidade e domínio sobre a sua vontade, sobre a sua justiça. Porque a natureza dele é justa. Ele não simula ser um Deus justo. Ele não pensa que ele é um Deus justo. Ele não acha que ele é um Deus justo. Ele é justo. A natureza dele é justiça. A natureza dele é amor. Ele não somente vai amar porque foi colocado nele um amor, não. A natureza dele é essa, amor, bondade, fidelidade, longanimidade, fé, gozo, alegria, domínio, perseverança, ó, firmeza. Ele é rocha, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, cordeiro, não qualquer cordeiro, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então lembre-se, dois lados. A salvação na nossa vida, ela só pode ser concretizada se houver da parte do ser humano, da sua parte, da minha, de quem quer que seja, ouvindo sobre a salvação, querendo a salvação, a parte do Senhor tá feita. No sentido de que ele já fez a salvação. Mas para essa salvação que ele fez tornar-se realidade na sua vida, precisa que você queira, tem o seu lado, a sua parte. E uma vez que você entregou a vida a Jesus, se arrependeu, disse que queria ele, estava tudo muito bom, ouvir os cânticos, a unção, o poder, eu quero Jesus. E aí depois, quando começou a guerra espiritual, que você começou a se dar conta de que agora, porque a gente não se dá conta, a gente sabe que está tendo uma angústia, mas a gente não entende que angústia é essa. É a guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, que é a carne que se levanta contra o espírito. O espírito reage contra a carne. O espírito detesta as obras da carne. O espírito não aceita as obras da carne. Mas é necessário que para o espírito vencer, é preciso que não reine em mim. Que eu não venha coroar o pecado na minha vida, porque a minha vida é mortal e eu não posso obedecer ao pecado. E me fazer de vítima e achar que Deus tem a obrigação de me levar para o céu, de que a minha salvação continua. Não, eu estou bem com Deus. Vive com quem quer, anda com quem quer, faz o que quer, dorme com quem quer e vem para cá me dizer que está salvo. Vem para cá me dizer que continua salvo. Vem para cá me dizer que, claro que Deus conhece as nossas fraquezas. Conhece que verdadeiramente a gente quer Ele, mas está se falando de reinar. Reinar significa um domínio. Reino significa um domínio. Então não deixe que o pecado domine sobre a sua vida. Não aceite o pecado dominando na sua vida, porque você é mortal, você tem a sua parte. E se você continuar deixando que o pecado reine na sua vida, vai chegar o final desse reinado, que é, infelizmente, a vida no inferno. Ir para o inferno. Mas nas fraquezas ainda tem alguma área que ainda não está liberta,
Não estou dizendo se acostuma, não estou liberto, Deus entende. E aí ele vai ter paciência de me levar para o céu, assim, enquanto eu ainda não decidi deixar o pecado. Jesus, não vem agora não. Mesmo que você peça para ele não vir agora, ele não depende de você nem de mim para ele não vir agora, embora ele sabe como os seres humanos são. Mas ele tem o tempo e a hora dele vir, e ele virá. E ele quer vir para buscar a igreja, buscar você. Então é necessário que você entenda que tem os dois lados. O lado de Deus ele faz, o seu você vai fazer. Você, para continuar salvo, você tem que tirar o reinado, desistir desse reinado, subjugar esse reinado das trevas, do pecado, tirar ele do trono, viu? Do trono da sua alma, do trono do seu coração, do trono do seu corpo, e reagir contra os vícios, contra as suas fraquezas, seus pecados, e entender que tem esse lado que é seu, esse lado Deus não vai fazer. Mas lembrando que se reinar, enquanto você viver, dizendo que é crente, não estou dizendo, duvidando que você não seja, talvez verdadeiramente você seja, amém, que seja, é para ser. Mas saiba que tem o seu lado, que o seu lado de responsabilidade, e que não fique esperando, não fique se apegando a mentiras, enganos da carne, ilusão da carne, dizendo, eu sou crente, eu já sou salvo. E continuar deixando o pecado reinando, querendo o pecado reinando, porque o fim vai ser trágico. Agora, se ainda tem pecados e fraquezas, ainda há oportunidade de você dizer não, não só dizer não uma vez, eu já disse não, eu não quero mais fazer isso. Aí quando surgiu a situação, ou você facilitou, você abriu guarda, você não vigiou, não fugiu do pecado, abriu portas, e aí, infelizmente, vai haver essa destruição, vai haver essa derrubada do inimigo, vai haver o inimigo vai se aproveitar para lhe derrubar. Mas também não significa que uma vez que derrubou, que você deva continuar caído. Tem o seu lado, e o seu lado você pode querer toda a graça de Deus para cumprir a sua obediência, para cumprir a sua salvação, para desenvolver a sua salvação, como eu disse na outra mensagem, na outra mensagem, que o apóstolo São Pedro, né, que era meio irmão de Jesus, da parte da mãe, ele era irmão de Jesus, ele disse, né, que nós devemos ser diligentes e que devemos desenvolver a nossa salvação. Aí está se falando da parte de santificação, de libertações, de santificação, processo de santificação, que esse de a gente entender o nosso lado, não ficar achando que já está salvo, não precisa não, Jesus já morreu, Jesus já jejuou por mim, Jesus já orou por mim. Aonde está escrito isso? Que não é para você fazer sua parte? Onde está escrito que não é para você jejuar, orar, não é para você deixar, não é para você se levantar feito um leão bravo para dizer para a sua carne? Não é ficar apontando os erros da carne dos outros, não. É da sua. É dizer para a sua carne, é dizer para você, eu sou responsável, todo ser humano tem o seu lado. Deus tem o lado dele, ele vai cumprir tudo que ele tem, do lado que ele quis que fosse para nós, que é da parte dele, que ele faz. Ele não precisa que você mande, mas a sua parte, ele quer lhe mandar, ele lhe manda, obedece quem quer ir para o céu, e você que tem que fazer, você que tem que não querer reinar, lembrando que o seu lado é o seu lado, de Deus é o Deus, ele faz o dele, faça o seu, eu faço o meu, façamos o nós. E você que não é crente, entregue sua vida a Jesus, faça uma aliança com o Senhor de arrependimento, de querer o que ele morreu na cruz para você, que ele pode lhe dar paz, perdão, salvação, escrever seu nome no livro da vida. E eu não vou mentir para você, dizer que uma vez que você, quando você entregar sua vida a Jesus, que você não vai ter mais problema, que você vai estar perfeito, que você vai estar perfeito sim, que o perfeito vai estar dentro de você, mas a sua parte, a de Deus, que ele é perfeito dentro da gente através de Jesus, isso é real e verdadeiro, mas a sua, ele não vai anular. A sua é a qual você vai procurar cada dia se santificar nele,
por causa dele deixar o que ele diz que não é para fazer. A sua parte você vai fazer, você vai reagir contra o pecado, sua natureza pecaminosa, porque agora você tem um leão dentro de você que vai lhe ajudar a lhe dar vitória. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu abençoo você, que você nesta noite venha ter força para entender o seu lado, o lado de Deus, e respeitar o seu lado, respeitar o de Deus e fazer a sua parte, porque a dele ele faz. Amém? Até, dê o seu like. Conto com você me ajudando nesse canal. Se inscreva, passe para outras pessoas rapidinho em nome de Jesus.